Que bom te ver. Vamos nós. Pois Aham. é, deu certo. E vem cá, exausta, né, minha filha? Eu, no início, assim, quando começou, quando eu fui para Veneza, eu fiquei meio apavorada com o que havia, assim. Mas depois você entra no ritmo e é uma loucura, cara, uma loucura, porque você tem que meio fazer o filme ser visto em três continentes e, se possível, na Ásia, e a presença física faz diferença. Então, eu, o Celton e o Walter, a gente tem se revezado, mas o momento Nova York, Hamptons, dorme no aeroporto, Londres, São Paulo, Rio, em tipo 15 dias, 3 dias cada lugar, foi um negócio. É E aí a uma. gente fez São Paulo, Rio, peguei o avião e vim para Los Angeles, jet lag, e agora eu vou ficar aqui tipo 25 dias, aí é melhor. E aí é nessa missão, né, que você falou, porque às vezes a gente fala, eu estou fazendo a campanha do filme. Aí parece ser tão o quê? Uma jogada de marketing, distribuindo brinde. Não é nada disso, né? Consiste em fazer despertar nas pessoas o desejo de assistir o filme, não é isso? E aí esse. Consiste em fazer sessões com filme para pessoas estratégicas. Então, o filme começa a entrar em festivais. O nosso filme foi entrando em muitos festivais importantes. O de Nova York, o de Londres, o de Toronto já estava, o de Veneza, certamente. É, Aí, a Mostra de Cinema de São Paulo, que a gente ganhou o prêmio de público. Aí o Rio de Janeiro tinha mostra, e agora a gente veio para o AFI, aí tinha um festival de cinema brasileiro muito legal, foi ontem na academia. Agora a gente tem sessões para CAA. Você vai tendo que fazer sessões para alimentar o buzz do filme. Cara, parece campanha política, assim. É uma coisa de estar presente e cada sessão você apresenta, eles veem o filme e depois tem um Q&A. Então, eu e o Celton e Walter, a gente está um trio impressionante. Azeitado, né? E essa coisa da trajetória dos festivais é importante porque tem votantes do Oscar em todos os lugares do mundo, bem diferente do que era antigamente, né? O Oscar mudou muito. Hoje em dia tem o Walter, por exemplo, está indo agora para a Europa fazer várias cidades, porque tem votantes do Oscar em todo lugar e não tem só o Oscar. É uma saison assim de prêmios. Tem Golden Globe, tem BAFTA, tem tudo meio nesse período que vai do fim do ano até março, até fevereiro. E E aí então a disseram, gente foi tendo críticas boas, então vai começando um buzz do filme, ao mesmo tempo o nosso filme é um filme em português. A realidade do cinema mudou muito. O cinema está enfrentando uma questão de box office, né? Porque depois da pandemia todo mundo comprou televisões de 800 polegadas, sei lá, gigante com é, 5.1. Então, para o cara ir ao cinema, então hoje a perspectiva de um filme estrangeiro fazer box office é muito menor. Então, o lugar de você existir é nos festivais, para o teu filme ser lançado com força nos cinemas. É, sim. um, é uma coisa estratégica complicadíssima, assim. Bom, seu nome foi ventilado para ser Odete Roitman e aí disseram que você não teria aceitado o convite justamente para se dedicar a essa trajetória do filme. Isso é verdade? Houve esse convite e houve esse motivo? Não? Houve assim, lá atrás, aí foi indo, e quando. Aí primeiro eu fui vendo que o filme estava crescendo. Aí eu liguei e falei, cara, acho que não vai dar, porque eu teria que estar em dezembro é, começando. E aí falaram, não, talvez dê para segurar para março. Só que aí depois de Veneza, com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. E é muito cansativo, porque é em vários países. E não dava para eu começar um trabalho dessa responsa
já cansada. Você não pode começar cansada. Mas isso é natural, é isso. Eu não era a primeira opção do Walter para o Ainda Estou Aqui. Essas coisas são normais no trabalho da gente. É de quem faz, assim, no fim. Isso é normal. Sim. E, bom, você pode estar exausta, mas você tá gata pra caramba e tem essa coisa das pessoas falarem dos seus figurinos, ser lindo um atrás do outro, é você que escolhe. Querida, eu só penso em look. O meu trabalho virou maquiagem, cabelo e look. Muito bom. Eu, o pangaré de secretário, eu digo. Quem diria? O pangaré de secretário. E, e aí eu tenho o Antônio Frajado lá no início, assim, isso já em contrato. Eu falei, se tiver red carpet, porque hoje em dia é impossível você fazer isso sozinho. E aí entrou a Alexia também, é, com contatos, e aí as marcas vão vindo. Fiquei felicíssima de fazer com Ercovitch Veneza, que é um cara que eu admiro muito, o Reinaldo Lourenço, foram as primeiras pessoas que eu procurei, porque são referências para mim no Brasil, e, e aí vai indo, mas é uma loucura, porque é muito screening, muito red carpet, e você fica tendo que escolher a desgraça do look. E, bom, você ainda nesse rolê todo aí, você aguenta ainda as pessoas perguntarem: ah, e o Oscar? E aí, vai vingar sua mãe? Pergunta que você não aguenta mais ouvir. Não, eu acho natural, eu acho bonito, assim, porque eu acho que o Ainda Estou Aqui despertou de novo nas pessoas um certo orgulho nacional, né? Porque o Brasil ele vive um pouco, eu acho, do amor e ódio ao cinema brasileiro. São ondas de amor incondicional e de desprezo. E eu acho que eu ainda estou aqui com muitos filmes maravilhosos que a gente tem feito, Karim e Kleber, assim, super na ponta, presentes nos festivais. O Kleber estava no júri de Veneza, o Karim com filmes em Cannes, Kleber, gente premiada. E eu ainda estou aqui. O Walter ele tem isso. Ele é um cineasta do mundo mesmo. E aí ele veio com um filme muito pessoal dele. É um filme maduro, é um filme lindo que o Walter fez. É, e aí eu acho que isso despertou nas pessoas a questão do orgulho nacional. E realmente nós entramos na shortlist, citados no Variety, citados na Hollywood Report, no Deadline. Todo mundo cita a Apostando. gente como apostando em possibilidade, que pode vir ou não. Então é natural que se crie, isso é legal. Eu só tento explicar para as pessoas o tamanho do filme. Esse ano, por exemplo, para atriz, tem performances extraordinárias. Eu tive a chance de ver alguns filmes, a Tilda Swinton, maravilhosa, no Almodóvar, a Marianne Jean-Baptiste, no filme do Mike Lee, é assombrosa. Eu não vi a Angelina ainda, Nem é, Nicole Kidman. a Nora, nem Nicole, a Nora eu também não vi, dizem que a menina arrebenta. Tem a Saoirse Ronan, que dizem que está incrível, também não vi. Então, o de atriz está engarrafado, assim. E é claro que é um filme em português, que sempre é mais difícil das pessoas verem, dos votantes verem, que é o que a gente está fazendo. Se vai vir ou não, eu não sei. Sim, mas você tratou de baixar a expectativa das pessoas ali também, De né? explicar um pouco o que é isso, e também com relação à mamãe, de explicar que só ela, falando português, está entre as nomeadas, é incrível, entendeu? Porque é uma indústria muito grande de gente que fala inglês. A gente entrar numa dessa falando português é uma coisa muito incrível já. É furar uma bolha muito grande. E que é mais isso, assim, de explicar, entendeu? Porque a pior coisa que tem, eu acho, é aquilo que eu falei, a, é virar uma decepção um filme como esse, que é deslumbrante, assim, e que já está ocupando espaços no mundo importantes. Sim. Mas você também Todo diz que mundo que assiste fica.
emocionado, as plateias mais diferentes, sabe? Em várias nacionalidades, a resposta ao filme é uma espécie de comoção, como se as pessoas sentissem nesse filme algo que não costumam sentir em cinema, pela, pela forma honesta que o Walter fez a história da Eunice, muito guiado por quem era o Eunice, sabe? A gente não quis fazer um melodrama com a vida da Eunice, e ele conseguiu. Então, só isso é muito impressionante, a reação das plateias com esse filme. Só para a gente fechar, a gente já vai entrar no filme, mas essa história do Oscar, a gente conversou, né, no ano passado, e você me falou, Maria, eu sou uma pessimista profissional. Achar que tudo vai dar certo é um passo para dar errado. Né, é com esse espírito também que você entra nessa coisa das indicações, não? De esperar. Sempre, lógico. Claro, o não é certo. É com ele que eu lido. Porque senão, depois, um filme maravilhoso que você faz vira uma decepção. Isso eu me recuso, sabe? E prêmio é uma questão. São tantas coisas que envolvem uma premiação. Às vezes ela é justa, às vezes ela não é. Mas isso não tira, para mim, ter feito esse filme. É um divisor de águas na vida. Eu sou uma atriz diferente depois de ter feito a Eunice, de ter experimentado os sentimentos que eu experimentei na Eunice, de voltar a trabalhar com Walter, de trabalhar num registro que há muito tempo eu não vinha trabalhando como atriz e dar conta dele. Então, eu não quero que isso tudo termine, perdeu. Não pode, entendeu? Então, eu trabalho sinceramente por isso. Fernanda, eu assisti assim o filme paralisada completamente na cadeira, assim, sem respirar, né, tensa. E aí eu queria saber uma coisa, porque assim, eu levei meu pai, né? E meu pai foi preso na ditadura, né? Então, Sim, assim, na mesma época na mesma que época. estavam matando o Rubens Paiva, o Perfeito estava lá com o pessoal do Pasquim, rezando, e Exatamente. o Caetano. Dividiu a cela com Caetano, né, num quartel como aquele, mas não era naquele, e graças a Deus ele não foi torturado. Mas eu perguntei para ele no final, pai, o que você está sentindo? Ele falou, um gatilho do terror e do pânico igual, e como a gente precisa falar disso. Então, eu queria saber, o filme ainda não estreou no Brasil, mas houve uma série de pré-estreias, vocês estão fazendo outras sessões também, ouvi dizer que apresentaram Algabeira também, e aí queria saber como é que está sendo esse feedback de pessoas que sentiram na pele esse horror que foi a ditadura militar no Brasil. É isso que eu acho que é de... Ó, o alarme. Isso que eu acho que é diferente nesse filme. Como ele não é um filme sobre a luta armada, e tem filmes maravilhosos que nós fizemos sobre as pessoas envolvidas diretamente na luta armada, Marighella, Lamarca, O Que é Isso, Companheiro. Esse filme é sobre uma família e é sobre uma mulher que totalmente desavisada, e aquilo, eles não eram uma família de guerrilheiros querendo que o Brasil virasse Cuba. Não, eles eram o país democrático, progressista, democrático. E como, de repente, ela sofre uma violência de Estado. Então, o fato de ser sobre uma mulher e uma mãe de família, a questão da mãe de família e de uma família que, como o Walter apresenta, qualquer um, você está à direita ou à esquerda, você concorda que aquela família não está fazendo mal a ninguém. E de como é que, de repente, aquela família vira a inimiga número um do Estado a ponto de torturarem e matarem aquele pai de família. Então, o fato do filme ir pela questão da família cria uma empatia diferente, eu acho, e cria um lugar de discussão sobre o que é um Estado autoritário, que ele pode atingir qualquer um, mesmo quem, no fundo, não está fazendo nada, quem preza por valores democráticos. Isso
e que eu acho que é novo, assim, e que cria uma empatia muito grande com a Eunice, com essa família, com essa mãe de família. E se fosse você com 5 filhos, como é que você explicaria que o Estado torturou e matou o pai dessas crianças? Como é que você, na posição dessa mulher, ela se cala? Você conseguiria contar para os seus filhos o que o Estado fez com o seu marido, com o pai deles? Então, isso cria uma empatia diferente e uma nova forma de discutir o Estado autoritário, eu acho. Você acha que tem chance de furar a bolha e chegar nas pessoas que não fazem ideia do que foi a ditadura ou naquelas mesmas que defendem a volta da ditadura? Eu acho que sim, eu acho que sim. Justamente muito guiado pelo que é Eunice Paiva, da maneira como ela fez a luta dela. Eu acho que sim, eu acho que é capaz, porque eu acho que qualquer um senta ali e concorda que aquela família. E o filme explica bem isso, ah, sobre ele, quer dizer, porque o Estado autoritário pode dizer, mas por que ele estava entregando cartas? E aí o personagem do Dan Stubble explica muito bem, ele fala porque é uma rede de amigos que não tem como você não ajudar, porque existe uma diferença de, um, de uma guerrilha que mata, talvez, por uma causa ou por uma crença, e o filme me fez entender que o movimento estudantil eram pessoas muito jovens e despreparadas que entraram nesse movimento. Então, existe uma diferença entre esse despreparo dessas pessoas e um Estado autoritário que oficialmente cria uma máquina de terror. Isso não dá. Isso é um Estado kafkiano que nenhum de nós gostaria de viver. Nem mesmo o jovem liberal que não se lembra do que foi a ditadura e que hoje acha que um pouco de Estado autoritário talvez resolva o problema. Não, estou falando que Não, isso é que que a você gente está. falou, né, sobre os jovens que essa reflexão que você disse, né, jovem na ditadura, eu tenho certeza que os jovens não gostariam de viver no país onde eu vivi. E tem aquela cena da Veroca, né, a filha mais velha, parada numa blitz com a arma na cabeça, sendo comparada a fotos de jovens em cartaz de procurados ali, né? Podia ser você ali, né? Podia ser qualquer um. Eu, a minha adolescência inteira, eu tive em carros como aquele e a gente sempre teve medo de ser parado pela polícia. E os estudantes brancos, eles eram alvo na época. Agora, isso a Eunice entendeu, essa violência de Estado, ela, com a maturidade dela e depois se formar em advocacia, ela entendeu que o que havia acontecido com ela não era diferente do que acontece todo dia nas periferias, com os indígenas. A Eunice é uma mulher muito inteligente, ela fez essa ponte e de entender que o que havia acontecido com ela é o que acontece todo dia num estado de polícia truculenta, como a gente se acostumou a ter no Brasil, mesmo depois do fim da ditadura. Agora, a gente também precisa entender o porquê que isso aconteceu. Um jovem que não lembra do que foi a ditadura, ele cresceu numa democracia. Então, ele não cresceu num país fechado, como eu fechei, como eu cresci. Era uma Albânia. Você não podia sair do país. O Brasil não tinha comunicação com o mundo externo. Ele é um jovem que já cresceu num país democrático. Ele acha que isso é o normal. Eu sei que não é, isso foi conquistado. E, ao mesmo tempo, os anos de democracia não resolveram o nosso problema de segurança, o nosso problema de miséria, o nosso problema de educação pública, de hospital. Pelo contrário, isso piorou no Brasil. Então, também, essa é a razão que um jovem olha e fala: o problema só pode ser, então, talvez a democracia. De, mas ele não tem ideia que ser a democracia é pior ainda.
Mas também é preciso entender isso, que mesmo com a democracia nós avançamos em muitas coisas. Eu vivi depois da ditadura militar num país falido economicamente. Foi através da democracia que a gente criou o real, que mais tarde a gente fez uma distribuição de renda melhor. Só que a gente não avançou em muitas pautas. E, e isso, eu acho, criou essa ilusão de que talvez o que a gente precisa seja de um Estado autoritário para dar ordem no galinheiro, com um pouco de economia liberal. Isso eu acho que é um pouco a crença hoje de quem é saudoso de um regime militar. Sim, e talvez seja Porque se a também. gente também não entender o que essas pessoas, por que essa crença, vira uma coisa de que são loucos, de que são. E há uma razão para isso. E que é preciso entender e discutir. Eu acho que o filme consegue, em mostrando aquela família, que é uma família que não é uma família de radicais, é uma família de democratas, progressistas, que um Estado autoritário não é bom para ninguém. Sim, talvez seja uma das missões mais bonitas desse filme, seja fazer essa conexão aí, derrubar esse obstáculo. Agora, você estava na comédia fazia um tempo, você foi escrever livros e tal. Walter Salles te fez reconectar com o drama, né, Fernanda? Te trouxe de volta a esse lugar, né? É engraçado, eu fico pensando, é, eu fiz muitos filmes, assim, eu acho que o último grande filme assim que eu fiz foi o Casa de Areia. E depois, o que é natural, o Brasil começou, e é natural isso, assim, bacana, veio toda a onda dos filmes sociais, onde havia menos espaço para o. Eu sempre digo isso, o Brasil costuma fazer comédia da sua classe média e drama das suas. Claro, porque que drama alguém da classe média pode ter diante da desigualdade social do Brasil? O real drama do Brasil não está na classe média. Então, foi uma hora engraçada, porque a classe média ocupou as comédias de um jeito muito forte, e o drama social ocupou o outro lado do. O drama foi ocupado pelo drama social. E, e aí demorou muito tempo. E aí eu fui fazer televisão. Amo a Vani, amo a Fátima, acho duas invenções extraordinárias, assim. É, e fui meio o meu lado drama, eu fui praticar na escrita. Foi aonde esse lado outro do ser humano eu fui trabalhar. E aí o Walter descobriu um filme pessoal dele também, sobre um drama de uma classe, de uma elite, talvez, mas que merecia a pena ser contado. Então, também o filme fura essa bolha nesse sentido. É um drama de uma classe média alta, mas que é um drama real do Brasil. Então, eu acho que a Eunice Paiva também faz essa ponte, entendeu? De que é, nós também temos um drama. Você vê que argentino não tem esse problema, né? Os filmes argentinos, é, eles filmam a classe média, com os dramas de classe média, mas no Brasil, um drama de classe média é um drama um pouco rastaquera, né? Perto do drama de milhões de brasileiros que não têm saneamento básico, né? Isso, digamos que são problemas mais burgueses, né? Você, você, É, você falou que saiu, que sai transformada desse filme. De que maneira? é porque o Walter é um diretor impressionista, sabe? Você poderia filmar o caso da Eunice com códigos de atuação que a gente conhece, que funcionam e são bons, mas ela não permitiu isso a gente. Então, a Eunice é uma mulher tão especial que não cabia a Eunice a cena do choro, a cena da revolta, cenas. Então, é um filme que não te empurra com música,
não te empurra com planos. O Walter, eu olho para ele e falo, Walter, você desapareceu no filme. É, ele tentou, porque essa casa estava na memória dele, que nós fôssemos honestos e realistas. Não é realista, é impressionista, é uma impressão de memória que ele tinha. Isso trouxe à atuação uma espécie de contenção, que era o que a Eunice tinha, que eu nunca tinha trabalhado dessa maneira. E quando você contém a emoção, ela explode de uma maneira honesta, diferente dos códigos de atuação que normalmente você trabalha. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado, assim, esse nível de realismo, assim, de honestidade numa atuação e de contenção. E isso é, fez emergir assim sutilezas na atuação que eu nunca tinha trabalhado. E muito pela mão do Walter, muito pela sensibilidade cineasta dele. A gente percebe assim que, né, talvez seja, eu não conheço a Eunice, não conheci, mas ela talvez seja da personalidade dela, né? Essa coisa de botar para dentro, você enxuga as lágrimas e não divide muito, né, o que está acontecendo ali com todo mundo, mas existe uma opção do diretor, né? Total, um caminho que ele. E aí você vê um pouco a assinatura do Walter. Você chegou a dizer que filmou várias cenas de choro, mas ele cortou tudo, né? Não foi isso? Todas, ele cortou todas. E também tem isso, eu já falei isso, mas eu lembrei muito da mamãe. Eu lembrei de duas coisas. Uma era o close final da Irene Papas num filme grego chamado Efigênia. Então, Efigênia, o Agamenon, marido da Clitemnestra, não tem vento para os barcos irem para Troia, ele vai no oráculo e o oráculo diz que ele tem que matar a filha dele, sacrificar a filha dele para os deuses ficarem contentes e trazerem um vento para os barcos irem para Troia. O Agamenon mata a Efigênia e a Clitemnestra nunca perdoa ele por ele ter matado a filha dela para fazer uma guerra por uma mulher que fugiu com Paris. E tem um último close da Irene Papas, que é ela vendo os barcos irem embora. E é muito a Eunice, assim. É uma coisa lívida, racional, porque ela vai esperar 10 anos para matar aquele homem numa banheira. Então, quando você lida com tragédia, isso a minha mãe falou uma vez para mim, ela disse, não tem espaço para melodrama. Quando uma tragédia acontece, é algo que é para além do drama. E eu achei que a Eunice era uma personagem trágica. E ela enfrentava, né, a tragédia com a mesma espinha, assim, com a mesma sobriedade daquele último plano da Clitemnestra. Foram coisas que eu lembrei da Irene Papas, assim, que é de outra natureza, não é melodrama, é outra coisa. E aí você achar esse registro em você foi difícil, assim, né? Porque talvez você já falou isso, que você é um pouco mais bruta, talvez seja um pouco mais bruta que a Eunice, né? E ali Muito. também e ela tem assim, ela é louco, porque a única cena que ela tá revoltada é quando ela bate no vidro lá desesperadamente do cara que tá ali o Mas policial. você vê que a câmera não faz um traveling em volta e sobe uma grua e a música cresce. É uma cena feita seca, com uma câmera do outro lado e ela batendo naquele vidro e logo aquilo para. O filme também não empurra para isso, entende? Não Aquilo é mostra o nenhuma mais tortura, perto. né? Não tem nenhuma cena pornográfica de tortura. É, não é sobre isso. É sobre a. Nisso, assim, eu acho que essa contenção da Eunice, são várias coisas, faz com que o público seja cúmplice dela. Você sabe o que aquela mulher está passando e você fica pedindo para ela reagir. Então, isso vai criando no público um desconforto, mas um desconforto assim bonito, não é uma coisa para desagradável, é compaixão, é empatia.
é um filme que provoca na gente empatia, eu acho. Assim, e a Eunice tinha isso, ela é uma mulher da geração da mamãe. Em muitas coisas, aquela casa lembra a minha casa de infância, ela lembrava a minha mãe. A Eunice foi criada para casar e ter filhos, então ela tinha toda a questão da etiqueta, da feminilidade, coisas que eu não tenho. E isso foi um lado. Às vezes o Walter vinha com a Amanda, que preparou a gente, e dizia: Amanda, está ótimo, só falta o sorriso da Eunice. Por exemplo, quando ela descobre que o marido morreu, e é uma das cenas que tinha uma que eu chorava e que ele cortou, mas o que ele deixou foi ela sorrindo para ele, dizendo: Você se importa de eu não levar você até a porta? É uma mulher assim que ela tem a etiqueta, os códigos da etiqueta até o fim. E isso foi algo que eu tive que trabalhar, que foi a feminilidade da Eunice, que talvez eu não tivesse em mim muito. E a coisa do sorriso também funciona como resistência amorosa naquela cena tão, né, emblemática do filme, quando ela diz que vai sorrir sim diante da foto, né? Que vamos sorrir, exatamente. E é engraçado porque no roteiro estava de um jeito assim, como se ela já fosse para a foto decidida que ela sabia que ia sorrir. E aí, quando a gente foi fazendo, eu fui sentindo a cena, eu falei: não, talvez os filhos estejam rindo, porque estão se empurrando para ir para a foto, e ela vê os filhos dela rindo e o cara fala: não, sem rir. E aquilo detone nela uma indignação, sabe? De não, deixa eles rirem, eles vão rir. Então, às vezes são pequenos detalhes assim que humanizam o filme. O filme é cheio disso. Por exemplo, o sorriso do Selton quando ele vai ser levado. Com Eu levei com um a filha susto que está quando. arrumando a roupa dele, né? E depois, quando ele desce, quando eu vi o Selton descer na escada, ele veio sorrindo, eu levei uma eu fiquei surpresa. E o Selton depois falou para mim: não, eu passei o dia me treinando a não fazer a cena de algo que eu não sei que vai acontecer. Eu me treinei para achar que eu ia voltar no dia seguinte. Então o filme é cheio desses sorrisos, sabe? Por isso que não é um filme denúncia, um filme para esfregar na cara. É um filme profundamente humano e que eu acho que toca. Isso eu já ouvi de diversas pessoas assim, que o filme toca elas num lugar que há muito tempo um filme não tocava. Nesse lugar da humanidade mesmo, da empatia, da compaixão. Total. E é bonito também vocês terem tido esse espaço, que, enfim, acho que talvez seja um modus operandi do Walter, mas nem sempre se tem no set, dessa autoralidade, né, Fernanda, de você poder Ah, isso entender a Walter sempre cena e o teve. Selton também entender e trazer o que ele, né, acha da cena. Ah, mas isso lá Do desde começo. o, Desde do Terra Terra Estrangeira. Estrangeira. Eu vi isso ser fundado ali no Terra Estrangeira. Eu vi a fundação do Walter e a fundação da Daniela e minha mesmo. O Terra Estrangeira é um filme de formação mesmo da gente. O Walter descobriu que diretor ele era ali. E depois eu vi ele levar aquilo para o Central, para o Diário de uma Motocicleta, para tudo que ele fez. E isso, o Walter trouxe a Daniela para o Terra Estrangeira porque ele queria a experiência de teatro de grupo, de como é que se fazia um filme, não de cima para baixo, mas um filme onde todo mundo era autor. E a Daniela trouxe isso para ele. E ela está no nosso filme. É um, é, é, o Walter é absolutamente maestro do filme, mas todo mundo é convidado a contribuir com aquilo, sem É, muito dúvida. legal. E naquela outra conversa também você me falou que Daniela te trouxe muitas coisas para aprender a escrever, que é a coisa do improviso e de imaginar o diálogo, né, que aquele É personagem que a faz. Daniela foi chamada no Terra para escrever, e aí ela chamou a gente, os atores, e falou: vamos improvisar essa cena. E eu me lembro de olhar e falar: então talvez escrever não esteja longe
da minha experiência de autora como atriz. Sim. E até hoje tem muito a ver, quando eu escrevo, da minha experiência de atriz, quando eu escrevo personagens, né? Você falou da coisa da empatia, né? É muito interessante porque a opção dela pelo silêncio, né, diante dos filhos, de não dizer o que está acontecendo, também mostra como que ela é uma mulher repleta de contradições, né? Assim, no início ela é toda mulherzinha, dona de casa perfeita, depois se torna uma lutadora brava a ponto de se tornar advogada de desaparecidos e da causa indígena. Todas essas nuances e essas contradições são muito bem apontadas no filme, né? No fundo, ela vai dando o jeito dela, né? Como nós, mulheres, vamos dando o nosso jeito diante das coisas. Eu perguntei isso para o Marcelo, porque o livro do Marcelo é extraordinário, tinha muita coisa ali que está no filme nas entrelinhas. Uma hora ele fala sobre a questão do Rubens, que era um progressista, mas era um macho alfa dos anos 50, era um madman, de que a ideia da mulher trabalhar para ele era esquisito. Ele não gostava da ideia daquela mulher, ela era o braço direito dele, era ela a Betty Draper dele. Então, uma hora ela diz que quer trabalhar e ele fala, mas Eunice, você vai fazer o quê? Trabalhar numa boutique? Ela fica danada da vida. E a Dalal Ascar, numa entrevista que fez para o filme, ela disse, a Eunice, eu percebia nela que ela era incrível, ela era uma mulher incrível, chefe daquela família com Rubens, mas que aquilo não era tudo para ela. Que ela e meio que ela estava criando os filhos mais novos e que ela ia partir para alguma coisa e que a morte do Rubens acelera. Então isso é muito contraditório, assim, essa tragédia do Rubens Paiva fez ela virar ela. Eu acho que ela viraria de qualquer maneira, mas aquela utopia daquele casal com aquela família, o filme é muito sobre isso. A hora que a Eunice entende naquela lanchonete com os filhos, sabendo que ele está morto, que não tem mais para trás, que acabou a utopia, que ela tem que virar alguém dali para frente. Uma heroína extraordinária e com contradições, porque o fato dela não contar para os filhos cria para os filhos uma questão muito complexa, que é cada um matou o pai à sua maneira, Em um em momento, né? silêncio, em um momento diferente. Sim. Isso é muito duro. Ao mesmo tempo, como é que ela ia explicar para filhos de 8 a 18 anos o que tinham feito com o pai deles? Isso é criar numa criança, num adolescente, uma espécie de descrença na vida. Então, de certa maneira, ela preservou a inocência deles um pouco nisso. Sim. E, Mas e até se isso livrou de ter que aproxima, né? fazer isso. É isso, até isso aproxima, que mostra que ninguém é perfeito, né? E aí, né, nessa coisa que você falou Ela também, não é uma heroína sem contradições. contraditório. Ela dá um tapa na cara da filha. Ela, ela vai como pode. Ela vai como pode. É isso. E você falou, né, que da coisa do feminino. É um filme feminista do começo ao fim, a começar pelo ponto, né, de vista da mulher e da família. Depois o retrato dessa mulher, especificamente como uma heroína silenciosa do Brasil. Mas há umas sutilezas muito finas que me chamam a atenção e que mostram como o poder das mulheres mesmo, que assim, enquanto a filha menor já mostra que está sentindo tudo. Tem uma cena que ela está com os olhos arregalados de madrugada e o Marcelo, o menino, está lá dormindo, babando, nem se tocou, né? Então, assim, é tão bonito quando como mostra essa sensibilidade mesmo. É o feminino em muitas camadas, né? Muitas. E é engraçado como a Eunice, ela vem de ser a viúva do Rubens para a mãe do Marcelo. A primeira contato que eu tive com a Eunice foi no Feliz Ano Velho,
e vendo as peças do Feliz Ano Velho com atrizes extraordinárias fazendo Eunice, e você já reconhecia naquela mulher uma grande mulher, mas ela era uma grande mãe do Marcelo. Tem uma entrevista que me chamou muita atenção para Marília Gabriela, no lançamento do Feliz Ano Velho, em que a Eunice vai e o Marcelo não pode ir porque ele tinha uma prova na faculdade. E aí a Marília Gabriela, e isso a Eunice já estava advogando pela demarcação das terras indígenas, atendendo o Sting no telefone, trabalhando com a Manuela Carneiro da Cunha, e ninguém sabia. E a Marília pergunta para ela: Ah, mas você advoga, né? Você é advogada. Ela fala sentada, fala: sou. Mas você advoga? E ela fala: advogo, ponto. Ela em nenhum momento fala: não, eu estou lutando pelo. Nada. Essa mulher hoje em dia é muito surpreendente, porque hoje em dia todo mundo se vende no Instagram, nós todos somos garotos propaganda de nós mesmos. E essa mulher, que o importante para ela era a causa, não era o reconhecimento pela causa. Então, esse filme também tem isso, que é apresentar o Brasil uma grande brasileira, que a gente não conhecia, que é uma coisa da mulher também, que é a mulher age na sombra. A Eunice ela agiu na sombra, assim, sem nunca ter tido essa necessidade. Foi preciso que o filho adulto escrevesse um livro que, que diz: caramba, a heroína da minha família era minha mãe. E ela criou o Marcelo, o mesmo processo de não vitimização que ela lutou para que a família não tivesse com relação à morte do Rubens. Você vê que ela passou para o Marcelo. O Marcelo é assombroso que ele tenha tido esse acidente e ele não seja o acidente, ele é o Marcelo. Isso eu acho que é uma lição da Eunice com esse É, filho. total. Você falou, né, daquela cena da compreensão, que ela está na sorveteria e ela vê que é irreversível, né? Que é Que ele não vai irreversível. voltar, que ele não vai voltar. E tem um amigo meu muito maravilhoso, o Pedro Henrique França, que ele fez um paralelo muito interessante com esse seu olhar nessa cena e o olhar da sua mãe em Central do Brasil, quando entra no ônibus com o pequeno. Também é esse olhar de acabou, agora é daqui para frente. É tão bonito isso, né? É o Walter. Ele entende Ele tem essas alma coisas. feminina, Walter? Eu acho que ele tem um. Não sei se é feminino. Eu acho que ele tem essa alma. Minha mãe usa essa palavra, impressionista, que nunca é reto, ele nunca é expositivo. É na entrelinha que você entende, é em algo subliminar. É aquilo, né? O pintor não pinta a forma, ele pinta a sombra da forma. Isso é o Walter. O Walter pinta a sombra da coisa. Sim. É um cara muito sensível. E ele tem, assim, eu queria muito que o Walter gostasse de fazer esse filme, sabe? Eu acho que todo mundo estava muito emocionado dele voltar a filmar no Brasil. E uma história pessoal dele, isso faz muita diferença. Ao mesmo tempo, o Walter, ele foi criado, ele tem traços europeus muito fortes na formação dele. Então, ele é essa mistura de algo profundamente brasileiro, e ele acertou. Engraçado, porque o Walter, durante muito tempo, ele namorou a ideia de filmar Zuzu Angel, mas não era Zuzu Angel. Ele tinha que filmar a casa onde ele esteve. Essa é a diferença desse filme. É um filme pessoal do Walter, com essa capacidade, com essa visão. Ele tem uma sensibilidade diferente pela própria formação dele. E aí chega esse momento, né, que vocês dividem, você e Fernandona dividem o mesmo papel num filme do Walter,
com quem você fez Terra Estrangeira. Ela foi indicada ao Oscar por Central do Brasil. É muita emoção, não é não, Fernanda? Eu acho que é lindo, assim. É um negócio emocionante, assim, dessas duas pontas se unirem. E eu sei o quanto o Central está na base da formação dele para fazer, o quanto o Terra está na base da formação dele para fazer o Central. Então, ele juntar as duas pontas em torno de uma história que é tão pessoal para ele, de uma casa que ele voltou a abrir, sabe? É engraçado como o Walter, nesse filme, ele tinha uma obsessão por chegar. A gente começou a fazer esse filme refazendo as fotos. Ele refez aquela casa. Aquela casa tinha cheiro de casa, tinha cheiro de alho na cozinha. O Carlo Conte é um cara incrível. É, as fotos, quando a gente refez, não era só a mesma roupa, a mesma. é, é, ele era um, não sei, ele foi tão fiel ao detalhe assim. Ontem, aliás, foi engraçado porque eu estava aqui me maquiando para mais uma coisa, olhando o link, sei lá, do Instagram, de algum lugar desses, e aí pulou o Jack Nicholson falando que um dia o Kubrick disse para ele: quando você quiser fazer a realidade, você não deve tentar chegar na realidade. Você deve tentar filmar a fotografia da realidade. E esse filme ele começou por a gente refazendo a fotografia daquelas pessoas. Foi a Barato. porta de entrada da gente. Então, é como se fosse um filme de uma memória fotográfica que o Walter tem na alma dele daquela casa. E que é também a memória de um país possível que a gente teve. Uma vez o Jabor me disse assim: a gente ia fazer um país incrível, porque essa geração do Rubens, da minha mãe, que viveram o fim dos anos 50 e início dos anos 60, com Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, é, os concretistas, a bossa nova, houve ali um, um ensaio de Brasil, antena do mundo, que é meio essa família que então essa memória desse Brasil, a fotografia desse Brasil é o que o Walter imprimiu no filme. Tá, Lígia, estamos encerrando, vamos aqui, mas só para concretizar aqui. Não tem como falar do filme sem falar da atuação da Fernandona. A mamãe é impressionante, né? Impressionante. É um Ela é negócio. impressionante. E eu agora, assim, fazendo Eunice, eu entendo uma coisa, quer dizer, a mamãe é um assombro, mas o que ela tem, é ela tem dentro dela todos os personagens que ela já fez. Um ator vai acumulando dentro de si as experiências emotivas que ele foi tendo. Então, quando ela compreende o vazio do Alzheimer, ao mesmo tempo que o rosto dela é a reunião de todos os personagens que a gente já viu ela fazer, você imaginar que aquela pessoa que tão cheia de mundos que a gente já viu ela fazer, estar vazia, é um choque, é essa ideia de que ela possa estar vazia. É, e eu acho que o filme o tempo todo tem essa mistura entre ator e personagem. Assim, o Walter filmou em ordem cronológica. Então, quando o Selton foi embora, ele foi embora da minha vida. Quando a gente deu Pouco aquela tempo. festa, quando a gente deu aquela festa, aqueles amigos eram os nossos amigos. Aquela família, eu amo aqueles atores todos. O Gui e a Cora são duas crianças extraordinárias que trouxeram frescor para a gente. O dia que fecharam aquela casa e que chega a linha dura, eu senti aquilo, eu senti falta daquele período do filme que tinha se encerrado,
quando eu fui tirada daquela urca idílica e fui para um lugar horrível fazer as 2 semanas da prisão, aquilo bateu em mim. Então, esse paralelo entre a experiência do ator e do filme, o Walter lutou o tempo todo para ter, e acho que está no rosto da mamãe no final. A gente vê a mamãe vazia. Isso é chocante, não Assustador. só pela Eunice, como pela gente que já viu ela em tanto lugar. Sim. Bom, você falou mesmo, né, como você emplacou vários memes, figurinhas com o Vani, com a Fátima, mas agora virou assim, ressuscitaram milhões de entrevistas suas, né? Um monte de cenas e tal. Como é que tem sido se rever assim em tantas situações, em tantas épocas diferentes da vida? Não acreditar. Outro dia eu mostrei aqui para a galera que está lançando, os publicists e tal, eu dançando Eguinha Pocotó para o Celton. Cara, eles não acreditavam. Eles olhavam, porque eu dizia, não, eu fiz 2 programas, eles não tinham ideia do que era. E é um meme maravilhoso que tem, esses são os nossos representantes do Oscar. E era eu dançando Eguinha Pocotó. Numa cena dos Outro normais, dia, né? dos normais. Outro dia eu vi uma que eu tinha esquecido, que era eu falando de como eu escovo o dente para o Jô Soares. É, eu acho meme uma coisa extraordinária. Eu acho figurinha uma linguagem superior e meme uma linguagem superior de comunicação, e eu sou muito orgulhosa de ter vingado para as novas gerações em forma de meme. Figurinha é o auge, né, gente? É o auge. Figurinha ao auge, eu tenho apreço por figurinha, eu acho que quem me dá uma figurinha boa, aquilo diz tudo, é sensacional. Então eu sou fã dessa linguagem mesmo, eu acho uma linguagem superior. Última pergunta é: numa dessas entrevistas que ressuscitaram, você fala para Bruna Lombardi, ela pergunta o que te dá medo, e você diz: Ai, perder o gente, interesse pela vida. essas perguntas, faz essas respostas filosóficas, né? Depois elas ficam no ar. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado. Mas eu acho que sim, isso para sempre, né? E eu acho que vai ficando cada vez mais forte isso, né? Envelhecer, não importa a idade, é quando você perde o interesse pela vida, quando você acha que não tem mais saída, não tem mais interesse. Isso eu continuo batalhando forte para não perder, porque se perder é pior. Muito bom. Querida, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua Obrigadíssimo. paciência. Imagina. Sucesso. E esse filme eu tenho certeza que vai continuar tocando todo mundo e sendo um assombro. Beijo Isso enorme. eu queria dizer uma coisa, que vão ao cinema, que é um filme que vale a pena ver grande, com todo mundo, é um bom filme para ir ao cinema. Talvez seja o seu maior desejo com esse filme, levar as pessoas ao cinema. Esse seria o, assim, eu experimentei isso com teatro, sabe? O teatro é outro, que morre e volta, morre e volta. E atualmente as pessoas voltaram para o teatro. E é muito legal, eu tenho visto filmes, há muito tempo eu não fazia isso, no meio de plateias. A reação da plateia é uma experiência tridimensional de cinema. Você e esse filme vale a pena, até porque eu acho que é um filme que as pessoas estão com curiosidade para ver, a gente tem a chance de irem, e quem não for não vai ter assunto no bar, né? Então é melhor a pessoa ir para não boiar na hora do. Não ser assolado por spoiler. E no caso desse filme, é muito legal ver no cinema, porque, além para toda a importância da história, é um rigor estético, é de uma beleza impressionante. Exatamente. E o Walter é um cara assim, fiel do cinema, feito em 35 mm. Vale muito ir ao cinema ter essa experiência. Então, isso seria o maior prêmio. Obrigada, Fernandinha. Valeu. Beijo. Beijo.